E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube. Tem tempo que eu não faço essa introdução pra vocês, eu tô até com saudade de falar isso. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo postado em 2020. As outras postagens que eu fiz aqui no YouTube foram lives, então vocês viram algumas lives que eu fiz, principalmente no início da pandemia, indicando cursos online, indicando cursos em faculdades internacionais, indicando livros, bibliotecas e até mesmo editores que estavam deixando ali disponíveis os seus livros gratuitamente no início da pandemia. E com essas indicações, né, vocês viram aqui no YouTube e lá no Instagram também fiz lives sobre o assunto. Pra você que não segue o meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Você vai seguir o meu Instagram e ali você vai conseguir acessar todos os meus conteúdos diversos. Sejam os meus cursos online, seja os meus vídeos aqui no YouTube, ou até mesmo toda a postagem que eu faço lá no meu site, tá? No historiastudio.com.br, o link também tá na descrição para o site. Outra coisa, eu demorei muito tempo para começar a postar os vídeos, eu já tinha até gravado alguns vídeos, já tinha gravado 5 vídeos no início do ano, eu acabei interrompendo a produção desses vídeos, alguns já estavam na linha de produção, outros já estavam na edição e outros já até estavam aqui para postar no YouTube. Eu acabei cancelando essa postagem porque eu acabei ficando agarrado com outros projetos. E um deles eu comecei em outubro do ano passado, lá com o Thomas, que é da CatDog, uma empresa desenvolvedora de games para smartphones. Eu contratei essa empresa, a empresa dele, para que a gente pudesse desenvolver um novo Game Quiz, um novo História Quiz para o ano de 2020. Na verdade, ano passado nós começamos a desenvolvê-lo com o projeto de sair já no início do ano, mas devido à alta do dólar, nós acabamos expandindo um pouco mais o prazo do projeto, e aí veio a pandemia e o projeto acabou se expandindo um pouco mais. Então, dessa vez o nosso Game Quiz está completaço, sofrerá atualizações e grandes mudanças, principalmente no quesito número de questões, que será recorrente o aumento do número de questões, tá certo? E agora contratei uma empresa para desenvolver, não desenvolvi sozinho, vocês sabem que eu tenho um Game Quiz. Para vocês que não lembram, eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu mostro para vocês o meu próprio Game Quiz dedicado para o Android, tá? Dessa vez o jogo vai sair tanto para Android quanto para iOS, ou seja, também apresentará ali a sua versão para iPhone. Mas tá demorando um pouquinho exatamente por causa da Apple. A gente tá ali negociando a melhor versão que vai pra Apple. Ela já tá pronta, mas na verdade precisa negociar ali uma conta de desenvolvedor e junto com o desenvolvimento da Apple para que o jogo saia, tá bom? Vai sair em breve, eu comunico a vocês aqui em um vídeo mostrando as duas versões, tanto do Android quanto do iPhone. Não tem diferença nenhuma entre uma e outra, só mesmo é a burocracia para publicar na Apple, tá bom? Aliás, o jogo não vai ser cheio de propaganda e o jogo é completamente gratuito, como a maioria do conteúdo que eu posto aqui pra vocês, tá certo? Como eu falei, tem meu curso online. Se você quiser acompanhar meus cursos, eu tenho meus cursos na SAP. Eu já lancei o primeiro curso lá durante o início da pandemia. Eu lancei um curso sobre como postar, como publicar, né, e como criar as suas videoaulas. E para você que já é professor, para você que quer ser professor, quer ensinar online, eu não faço isso gratuitamente aqui no YouTube. As minhas aulas são nesse formato de entretenimento, né? Eu falo mais sobre entretenimento para explicar um conteúdo histórico ou um conteúdo geográfico, educacional. Lá eu falo só para professores ou para professores que querem investir mesmo numa carreira educacional focada para a aprendizagem ali do conteúdo mais específico, tá? Mas ali naquele curso você pode aproveitar muito do conteúdo, porque eu falo de iluminação, câmera, equipamento, dou dicas de equipamentos baratos, ensino a mexer com edição de vídeo, edição de foto, edição de imagem, ensino a criar contas, ensino como se relacionar com o público, que roupa utilizar, como usar o Chroma Key que tá aqui atrás, que tipo de programa você pode usar para gravar o áudio, para gravar o vídeo, tá? Isso tudo eu ensino no meu curso, é um curso super barato, tá com 35% de desconto para quem é inscrito no canal e para quem segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar o curso e dar uma olhada no meu currículo, dar uma olhada na programação do curso, um curso de 5 horas, com certificado e com avaliação, tá bom? Beleza. Falado esses recados, eu posso dizer a vocês que o filme que eu vou falar hoje é um filme muito impressionante. É um filme de 3 horas e meia que saiu no ano passado no Netflix e o filme é O Irlandês. Tá? O Irlandês é baseado num livro que eu também já tive acesso. Depois que assisti o filme eu fui procurar saber sobre o livro e depois da vinheta eu trago pra vocês mais informações sobre este filme aqui, beleza? Valeu! Bom pessoal, agora vocês já sabem, nós vamos falar sobre o filme O Irlandês, da Netflix. E aí, eu gostaria de fazer alguns pontos, né? Em novembro do ano passado, novembro de 2019, nós tivemos o lançamento ali desse filme que demorou alguns anos para ser produzido, né? Foram várias tecnologias desenvolvidas e várias formas de produção para que o filme pudesse ficar
perfeito aos olhos do produtor, Robert De Niro, que é o ator principal do filme também, e do diretor Martin Scorsese. Inclusive, já vou apresentar para vocês aqui o elenco principal numa imagem tirada de um documentário / entrevista feito pela própria Netflix e publicado também na Netflix com o nome de O Irlandês, a entrevista, algo parecido com isso, tá? Essa imagem, você tem um bate-papo dos 3 atores principais, é o Robert De Niro, lá no cantinho, lá no canto a gente tem o Robert De Niro, lá sentadinho lá naquele canto, aquele sorriso maroto, que é o ator principal, como eu já havia falado, ele faz o Frank Sheeran, o próprio irlandês. Nós temos de gravata vermelha ali, todo sorridente, todo bobo, o Martin Scorsese, diretor de cinema consagradíssimo. Aliás, todos esses caras que estão sentados aí são consagrados na sua carreira, são premiados de alguma forma em algum momento da vida, tá? Todos têm uma característica em comum na sua carreira, eles se encontram em vários momentos. Aliás, só o Al Pacino que não havia trabalhado ainda com o Martin Scorsese, mas todos eles já fizeram filmes ligados à história da máfia, à história dos italo-americanos ou à história do crime organizado nos Estados Unidos. Então, eles já passaram ali por esses projetos, inclusive o Martin Scorsese é especialista nesse assunto, tá? Ao lado do Martin Scorsese, de chapeuzinho, aqui em cima, nós temos o Joe Pesci, que fez esse filme para encerrar sua carreira, foi o último filme para ele quis encerrar sua carreira com este filme, tá? Ele já tinha encerrado há muitos anos, mas o Martin Scorsese conseguiu tirá-lo do fundo aí da sua aposentadoria para fazer esse filme. E aqui em cima, sorrindo e olhando com olhar admirador pro nosso ator principal, temos Al Pacino, que é um cara que, para quem acompanha o canal já há alguns anos, sabe que eu sou muito fã, né? Eu tenho uma admiração muito grande, tenho quase todos os filmes dele, eu já acompanhei, já assisti. Os que eu ainda não assisti, me arrependo muito de não ter assistido ainda. Mas vocês sabem que, inclusive, eu já indiquei vários filmes do Al Pacino aqui no canal. Quando ele fez 70 anos, eu fiz um vídeo especial mostrando alguns filmes dele que tem a ver com história, né? Inclusive, eu já fiz até alguns vídeos dedicados a alguns filmes dele. Bom, aqui o Al Pacino interpreta o Hoffa. O Hoffa é um cara que aí eu vou mostrar pra vocês em uma outra imagem, né? Mas o Hoffa é um personagem muito importante para essa história, mas é um personagem que já teve o próprio filme. Lá em 1992, o Danny DeVito, não sei se vocês lembram dele, o Danny DeVito era um baixinho italo-americano que fez um filme com Schwarzenegger. Lá nos anos 90, no início dos anos 90, ele fez um filme com Schwarzenegger, que eles eram irmãos, né? Eles eram irmãos gêmeos, o Schwarzenegger todo bombadão, gigante, e o Danny DeVito pequenininho. Tem um filme deles dois juntos. E não sei se vocês lembram disso, o pessoal que é mais jovem com certeza não lembra, mas o Danny DeVito foi diretor de um filme e atuou no filme sobre o Hoffa. O Hoffa foi um cara dedicado ao sindicato dos caminhoneiros nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Ele aglomerava um número enorme de sindicatos na mão dele, na mão de um sindicato único, que esse sindicato ainda existe. Tá? Ele foi um personagem importantíssimo para a história americana. Participou de relações diretas com a máfia quando a máfia foi descoberta. Quando a máfia foi descoberta pela política e pela justiça americana, descoberta entre muitas aspas, a gente sabe que eles já sabiam da existência disso, os políticos eram envolvidos com isso, com a máfia, com o crime organizado, mas aí eles começam a perseguir e a de fato admitir que ela existia somente ali nos anos 50, tá? No final dos anos 50 e nos anos 60. Então a gente tem ali uma relação direta do Hoffa, que é um personagem aqui interpretado pelo Al Pacino, mas no filme de 1992 chamado Hoffa, é interpretado pelo Jack Nicholson, tá? O ator Jack Nicholson também premiadíssimo, também muito importante. Então, um personagem histórico para os Estados Unidos, principalmente para o movimento sindical e para essa relação direta com o crime organizado e a política, não poderia ser interpretado por qualquer um, né? Então, foi interpretado primeiro por Jack Nicholson, que é um ator brilhante, e depois pelo Al Pacino, que é um outro ator brilhante. Então, ele é um personagem importante para a história americana. Para você que vai assistir o filme e não gosta dos Estados Unidos, tem um certo receio com os Estados Unidos, com a história americana, você vai se sentir um pouco incomodado, porque é uma história sobre os Estados Unidos, é uma história sobre a política americana, primordialmente é uma história sobre a política, como funciona a política americana. Está envolvendo sindicatos, que aqui no Brasil também tem uma influência política muito grande, né? Então, envolvendo os sindicatos, envolvendo esse personagem político muito importante, que é o Hoffa, mas vamos lembrar que esse é um filme drama biográfico, tá? Biográfico por quê? Porque conta a história real do Sheeran, Frank Sheeran, que é o personagem do Robert De Niro, né? Começa mostrando algumas cenas aí, por isso que eu falei, inclusive, que nós temos um desenvolvimento tecnológico muito grande,
para fazer o filme, porque eles precisavam rejuvenescer essa galera e já tem aí mais de 70 anos de idade, beirando os seus 80 anos. Não? Acho que o mais novinho é o Robert De Niro, que é mais próximo dos 70 do que dos 80. Eles precisavam rejuvenescer essa galera, para isso eles criaram uma grande tecnologia de filmagem, né? Não iam colocar colãs verde, né? Colã de chroma key nesses povos, nesse pessoal, eles já não queriam, já são grandes atores, eles não vão usar esse tipo de roupa, e também não iam digitalizá-los de uma forma meio em 3D digital, que ficaria uma coisa meio bizarra, a gente vê uns bonecões em vez dos atores. Eles criaram uma nova tecnologia, e essa tecnologia desenvolvida trouxe pra gente algumas imagens, principalmente essa imagem que vocês vão ver agora, que é essa aqui, que é o Robert De Niro jovem na Segunda Guerra Mundial. Esse não é um bonecão 3D, mas sim o próprio Robert De Niro, que foi digitalizado, e na computação gráfica eles fizeram toda a sua estrutura de pele para tentar rejuvenescer um pouco ele. Aqui no caso ele teria ali os seus 17, 18 anos de idade, ele mente a idade para ir para a guerra, tá? Para poder seguir como um herói de guerra. Ele volta como todos os heróis de guerra, ou se envolveram com a máfia ou se envolveram com o exército novamente, tá? Nos Estados Unidos foi muito comum, beleza? Essa formação desse elenco garantiu pro filme, deixa eu voltar para minha tela principal, garantiu pro filme algumas indicações, né? Foram 9 indicações pro Oscar, 9 indicações pro BAFTA, 4 indicações pro Globo de Ouro, nenhuma vitória. Não foi levado nenhum prêmio de nenhuma dessas indicações. Mas o que a gente tem em comum entre elas é que há uma indicação para melhor direção para o Martin Scorsese em todas as 3 premiações, tá? Há uma indicação para melhor ator coadjuvante para o Al Pacino. Como eu falei, ele é um personagem importante para a história, apesar do principal ser o Frank Sheeran, que vai contar toda a história dele, o envolvimento dele com a máfia, como a máfia funcionava, a máfia irlandesa funcionava em Nova Jersey, tá? E também as suas relações com a máfia, com as 5 famílias de Nova Jersey e de Nova York. Vai mostrar essas relações deles com o sindicato e com a política americana, principalmente a briga ali do Hoffa com o Bob Kennedy, que era o procurador-geral da República na época, irmão do presidente Kennedy, e o assassinato do Kennedy também é retratado nesse filme, tá? E a gente tem esses relacionamentos todos retratados, envolvendo os 2 personagens principais. Então por isso o Al Pacino, ele foi merecedor das indicações para ator coadjuvante. Além dessas 2 indicações, como melhor filme e melhor ator coadjuvante, a gente já tem outras indicações, e a que é mais importante aqui pra gente destacar é a indicação como melhor efeitos visuais, que vocês acabaram de ver o porquê, tá? E acabou não ganhando nada disso, porque nós tivemos outros filmes que se destacaram pontualmente nesses casos, e o vencedor do ano foi o Parasita, o filme da Coreia do Sul, que ganhou tudo no Oscar praticamente, levou quase tudo no Oscar. Outras questões que a gente precisa lembrar desse filme, que ele é uma biografia, né? Ele é baseado em um livro, e esse livro, ele é chamado Do Homem que Pintava Paredes, em inglês, né? É esse livro aqui do lado, aqui, desse lado de cá. O Homem que Pintava Paredes, e aqui no Brasil chega pra gente como o irlandês, Os Crimes de Frank Sheeran a Serviço da Máfia. Quando você pega tanto o livro quanto o audiobook, ele tem esse mesmo nome, tá? Eu, na verdade, durante o período do início da pandemia, eu trouxe pra vocês algumas dicas de livros, algumas dicas de aplicativos que estavam gratuitos, incluindo um aplicativo de audiolivros. E aí eu testei exatamente porque a propaganda deles mostrava muito esse livro do irlandês, que é o livro do Charles Brand. Eu fui para o audiolivro. Preferi o audiolivro do que comprar o livro. Eu já estava ali com a assinatura gratuita, né? Então aproveitei para escutar o irlandês. Foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha experimentado audiobook. Foi a primeira vez. E tem muita relação realmente do livro com o filme. Então o filme retrata muito fielmente o que está no livro. Então a adaptação de roteiro também é um outro fator que levou esse filme para várias indicações nos 3 prêmios, tanto no Oscar quanto no BAFTA quanto no Globo de Ouro. Também foi indicado por adaptação de roteiro, por causa da adaptação do livro para filme, tá? Então a gente tem essas relações. Na capa nós temos exatamente os nossos 2 personagens aí, que é o Hoffa e o Sheeran, tá? O Frank Sheeran, ele vai cometer alguns crimes, porque a serviço da máfia, né, ele vai cometer alguns crimes. Ele começa como um capanga, vai ganhando um status um pouco maior, ele chega a ser tenente, e o capo
como se a gente estivesse ali numa organização da máfia italo-americana. Apesar de ser irlandês, a gente tem ali uma estrutura de máfia italo-americana. Nessa estruturação toda de envolvimento com a máfia e a amizade dele com o Hoffa acaba colocando ele como um dos líderes de sindicato. Ele acaba se envolvendo muito com isso. Ele tem uma relação um pouco conturbada com as próprias filhas, mostra a vida pessoal dele, tá? Mostra a vida pessoal dele com a esposa, com as filhas, como ele era mulherengo. O livro também tem algumas cenas picantes, algumas falas muito calientes, vamos dizer assim. Fala algumas vezes da guerra, ele se relembra da guerra. E é como um relato. O livro é baseado numa entrevista feita no leito de morte, tá? Do Charles Brandt com o próprio Frank Sheeran. O Frank Sheeran vai relatando, obviamente o próprio autor já era fissurado nessa história para entender quem matou o Jim Hoffa, quem matou o Hoffa. E eles precisavam compreender isso. A justiça americana abandonou o caso, o FBI abandonou o caso depois de muitos anos. A família do Hoffa abomina o Sheeran, tá? O Frank Sheeran nunca admitiu o crime, nem mesmo no leito de morte ele admitiu o crime. Ele deixou muitos relatos e no final da vida ele foi indicando as suas histórias e foi mostrando que na verdade realmente foi ele que chegou a executar o Jim Hoffa. Só que a confissão dele já era tarde demais, tá? O FBI perseguiu esse homem até o fim da sua vida. Mesmo o caso não tendo mais relevância, nem política e nem mesmo na justiça, esse caso tinha relevância e o FBI ainda cutucava um pouco esse homem que já estava muito velho, debilitado. Todos aqueles ligados a ele ou estavam presos, ou morreram na cadeia, ou morreram baleados em alguma guerra da máfia. Isso é relatado no filme e também muito bem relatado no livro, tá? Então, o livro é uma biografia baseada numa entrevista e baseado numa pesquisa histórica imensa feita pelo autor Charles Brandt, tá? E depois foi adaptado para o cinema ali para o filme da Netflix, tá? E aí, quem era, de fato, esse personagem nosso aí? Nós temos aqui uma imagem muito interessante sobre o Hoffa, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. O Hoffa era um cara ligado, muito ligado à máfia italo-americana e à máfia de forma geral, tanto que há relatos do suposto envolvimento da máfia no assassinato dos Kennedy, incluindo o próprio Hoffa. Esse é o Hoffa, aqui no canto, tá? Esse é o Hoffa, em cima de um dos seus caminhões, do seu sindicato. Ele era um homem imponente, um homem sério, mas era um homem baixinho, então por isso até o Al Pacino interpreta ele. Apesar da sua baixa estatura, era um homem de presença muito forte, que tinha um poder de convencimento muito grande, assim como muitos políticos aqui que a gente conhece no mundo afora, né? Aqui no Brasil a gente tem políticos que têm um poder de convencimento, um poder de locução, um poder de púlpito muito forte, né? Assume o papel de falar como um líder com a população. Ele tinha essa força muito grande dentro dele, tanto que ele conseguia ganhar as eleições para assumir sindicato, ele conseguia alianças políticas para eleger políticos de interesse dele, por isso ele tinha esse envolvimento, inclusive com a máfia, de acordo com os relatos feitos pelo livro, né, e também de acordo com os relatos feitos pelos relatórios policiais da época, tá? Esse aqui é o Frank Sheeran, que é um pouco mais alto que o Hoffa, é um homem calado, sem muita expressão no rosto. Obviamente era um homem ligado diretamente às execuções da máfia nessa região industrial e muito preocupante dos Estados Unidos, entre Detroit e Washington, tá? Então Detroit, Chicago, Boston, Nova York, Washington, Nova Jersey, todas as cidades em volta que tinham envolvimento da máfia e o poder do Hoffa também tinha envolvimento do poder desse grupo mafioso, que era liderado ali pelo personagem Joey Pett, tá? Mas que tinha ali como personagem de ligação entre os sindicatos, entre Hoffa e o personagem Joey Pett, a gente tem ali o Frank Sheeran, tá? O Sheeran, ele tem uma construção histórica durante o filme que é muito interessante, assim como no livro, mas a gente pode observar que ele não é só um personagem que a gente possa admirar como foi construída a sua história em um filme, né? Mas sim um assassino sanguinário, sangue frio. E é por isso que quando ele começa a matar, a gente tem a resolução do nome do livro, né, que não vai ser passado pro filme, porque não faria sentido pro filme, que é O Pintor de Paredes, né? Ouvi dizer que você pinta paredes, é o nome do livro original.
Isso é falado no filme, isso é falado no livro também, tá? Ele pintava casas. Eu ouvi dizer que você pinta paredes de casa, eu ouvi dizer que você pinta casas. Ele era um entregador que já fazia suas falcatruas ali para ganhar um pouquinho a mais, para sustentar a família, as filhas que estavam nascendo, e ele acaba se envolvendo nessa máfia. Pintor de paredes nada mais é que um assassino, né? Ele atira nas pessoas para matar, o sangue respinga na parede, ele nada mais é que um pintor de paredes, né? Ele pinta casas com sangue das suas vítimas. Então por isso pintor de paredes é o apelido que ele vai receber ao longo da sua história, tá? E não é à toa que a gente sabe que na resolução do filme é ele que vai cometer o assassinato. Vamos lembrar, não é mais spoiler, porque o filme é de novembro, foi um filme muito debatido. Pra você que ainda não assistiu, me desculpa pelo spoiler, mas também faz parte da história dos Estados Unidos, né? A mesma coisa que eu desse spoiler sobre um acontecimento histórico, sobre um fato histórico, não é spoiler, né? Mas como o filme é construído até essa cena é incrível, é muito impressionante. Para aqueles que reclamaram do tempo do filme, da longevidade que tem pra chegar até o final da história, sinto muito, mas é um filme de 3 horas e meia, ele precisava ter 3 horas e meia. Tá? Pra quem queria que o filme fosse dividido, sinto muito novamente. Tá? Um dos filmes mais aclamados da história é O Poderoso Chefão 2, que tem 3 horas e meia. Alguns outros filmes também aclamadíssimos, como Interstellar, chega a quase essa quantidade de tempo também. Então, a gente tem que admirar a obra, porque foram 3 horas e meia de pura obra de arte. Eu dou 10 pra esse filme, 10 de 10, vocês sabem que eu dava 5 de 5, só que algumas pessoas não entendiam isso, achavam que eu tava dando nota baixa pro filme, então agora eu vou dar 10 de 10, tá? Porque é um filme, pra mim, foi um filme brilhante, que me comoveu muito. Eu consegui assistir 2 vezes, né? Não porque eu queria entender partes, mas sim porque foi um filme que mexeu muito com a minha cabeça, pensando como que eles conseguiram produzir um filme tão interessante, tão cativante, tão incrível, com uma história real. Como que eles ainda conseguem recuperar histórias reais para produzir filmes que não foi pro cinema. Aliás, esse filme foi pro cinema só para concorrer ao Oscar, porque a Academia não permite que filmes de streaming participem da competição do Oscar, tá? Da premiação do Oscar. Para participar da premiação, tem que ir pro cinema por pelo menos 7 dias consecutivos. Foram gastos 175 milhões de dólares, a boa parte do cachê, a boa parte foi cachê dos atores, tá? Mas desses 175 milhões de dólares, o filme lucrou 961 milhões só em 7 dias consecutivos no cinema. E a Netflix garante que mais de 60 milhões de pessoas já assistiram o filme no seu streaming. Isso quando eu fiz a pesquisa lá na primeira semana de estreia do filme no cinema, na Netflix. Então, na primeira semana da Netflix, ele também já havia estreado no cinema. Então, nos cinemas, foi computado aí cerca de 961 milhões de dólares em lucro pro filme. O filme foram 175 milhões. Já na Netflix, foram 62, 65 milhões de usuários que acompanharam o filme só na primeira semana de filme, tá? Hoje em dia, esse número já foi superado, com certeza. Além da entrevista, que eu recomendo que vocês assistam também a entrevista na própria Netflix, tá certo? Então, pra quem quiser ler o livro, pra quem quiser ouvir o livro, tem disponível pra vocês na internet. Eu não vou deixar os links aqui exatamente porque eu não tenho parceria com nenhuma empresa, então eu não vou indicar uma empresa aqui pra que vocês possam acompanhar, mas se vocês quiserem, eu trago aqui uma parte 2 disso pra falar mais especificamente do livro. E também não tem muita diferença do filme, mas eu posso falar de mais detalhes sobre o livro, caso vocês queiram, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, põe aqui nos comentários qual é o próximo filme que você quer que eu fale, diga pra mim se você gostou, se você não gostou, se você quer live, se você quer mais conteúdo, fale aqui embaixo comigo, vamos nos comunicar. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, porque a partir de agora, a partir de julho, nós teremos novas produções aqui no nosso canal História Tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e falou!